Olá, queridos estudantes, estamos de volta agora, gente, ó. Chegamos ao nosso fim da nossa unidade 1, mas iremos dar o pontapé inicial na unidade 2, tá? Com a nossa querida professora Lidiana. Então, é nessa perspectiva que eu agradeço vocês por estar junto com a gente nesse momento, né? Os professores presenciais também. E a gente vai fazer uma breve revisão aí de 4 aulas para que possamos fazer a nossa avaliação. Ela é na perspectiva de entender como foi legal, né, vocês terem interagido, caminhado junto com a gente diante dessa unidade 1, tá? Espero que vocês tenham apreciado muito, né, as questões filosóficas aí. E apesar de que vocês é os primeiros passos, né, o primeiro contato com a filosofia, espero que eu possa ter passado assim bem uma compreensão bem legal para vocês, tá? Vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Então assim, gente, ó, revisão geral da unidade 1, aula 4, né, mitologia brasileira, universo de lendas e encantamentos. Iremos ver uma breve revisão da aula 5. Como tudo começou, a criação do universo nas visões grega e indígena. E a aula, né, a aula 9, né, a busca da arqué, que é um princípio originário de tudo. E a aula 10, gente, ela completa a 9, tá? Porque ela é os filósofos pré-socráticos. A gente vai ver o pensamento deles. Ok? Vamos lá. Mitologia brasileira, universo de lendas e encantamentos. Aí o professor Hélio. Nós vimos, gente, que a importância do mito para o homem atual. Esse mito, ele teve um significado e importância para cada povo, tá? Os mitos. A influência contribui na formação da identidade, ó, sua importância, na construção da cultura, e é possível gerar um elo entre o homem e suas origens. Os mitos apresentam-se como possível, né? Possível explicação e interpretação da realidade e dos acontecimentos. Para aqueles que vivem o mito, ele se torna a única história verdadeira. Então tá aí, para quem está realmente ligado, né, a questões mitológicas. Proposta numa linguagem acessível à gênese do mundo, das coisas e do homem. A mitologia africana e afrodescendente. Vimos que os povos africanos e os povos indígenas têm um pouco de comum, tá? Consideram a existência intangível, tá, espiritual, nas suas formas de produzir conhecimento. Além disso, no pensamento dos povos africanos, em especial o intangível, o espiritual, que não é o material, está em equilíbrio com o tangível. Então, assim, o espiritual, gente, está em harmonia, equilíbrio com o material, o mundo, né? A mitologia africana pontua os deuses que habitam o panteão africano e suas histórias míticas. Esse jeito de pensar mitologicamente foi trazido da África e veio para o Brasil, e nela muitos deuses que são chamados de quê? De orixás. Mitologia indígena. As comunidades indígenas brasileiras e rondonienses, elas possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje entre os milhares de nativos que habitam, né, o nosso território. Os povos tradicionais. A mitologia brasileira é riquíssima e tem fortes influências indígenas. Muitos deuses e deusas nacionais são de origem tupi-guarani. As diversas etnias nativas do Brasil deixaram um pouco de seu legado e sua história no Brasil. As comunidades indígenas brasileiras possuem sua própria mitologia, suas crenças e manifestações culturais. As influências indígenas na mitologia brasileira não vieram de um só povo, tá? Então vieram de vários. Por vários fatores, a cultura indígena ainda possui um pouco espaço na sociedade atual, mas muitas comunidades ainda preservam sua cultura inicial, assim como as danças, né, as lendas, etc. A aula 5, né, como tudo começou, a criação do universo nas visões grega e indígena. Entre os séculos 12 e
século 12 a 8 a.C., que ele diminui, tá? Ainda predominava a concepção mítica do mundo. Os mitos gregos recebiam forma poética e eram transmitidos oralmente pelos cantores ambulantes. Aí temos dos dois, né? Na obra Teogonia do Hesíodo, né? Relato sobre os deuses, aí, ó, e a criação do mundo, etc. No princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia no universo além de caos. Isso é a mitologia grega. Estavam misturadas as sementes de todas as coisas, mas não havia ordem alguma, era o caos. Do caos surge uma deusa, a terra, chama de Gaia. Sobre o imenso corpo fértil de Gaia, os elementos, antes, né, em confusão, começaram a se organizar. O caos é uma divindade negativa, mas dele nascem todas as coisas do caos, as outras divindades. Agora, a origem do mundo sobre a mitologia indígena. Havia entre as diversas aldeias muitos mitos, lendas e crendices que é interessante de se estudar, né? Pois explica muito que permanece na cultura e folclore do Brasil. Por exemplo, o povo tupi-guarani acreditava em um deus supremo, o deus do trovão, chamado de quê? Tupã. Os indígenas acreditavam que a voz deste ente, né, de Tupã, podia ser ouvida durante as tempestades. Eles acreditavam que Tupã era o deus da criação, deus da luz e morada do sol. Acreditavam também que em um deus do sol, né, Guaraci, em uma deusa da lua, Jaci. O deus do sol seria o criador de todos os seres vivos, e Jaci seria a rainha da noite dos homens. Segundo a lenda, ela teria sido esposa de quem? De Tupã. Os indígenas tinham astronomia própria e definiu o tempo da colheita, a duração das marés, tempo das chuvas, e através da observação do céu criava histórias, mitos, lendas com ensinamentos morais, né, e etc. Agora, gente, a busca, vamos propriamente para a filosofia, ok? A busca da arqué, princípio originário de tudo. Os primeiros filósofos gregos iniciaram um processo de ruptura com as explicações míticas e antropomórficas do universo. Eles dedicaram-se a investigar o mundo físico, a natureza, e construir uma cosmologia. A nova tendência era buscar argumentos baseados na observação do mundo natural e no uso da razão, para formar um sistema coerente de concepções. A cosmologia é uma explicação racional, sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte. Assim, o todo, né? Assim como nós. Ela buscava, né, o princípio natural eterno e imperecível, que era gerador de todos os seres. Esse princípio é a física. Embora a física seja imperecível, ela dá origem a todos os seres, infinitamente variados e diferentes do mundo, que são perecíveis ou mortais. A física é imortal e as coisas criadas por ela são mortais. Embora a física seja imutável, os seres físicos naturais gerados por ela, além de serem imortais, são imutáveis, né, que mudam. Como os seres estão em contínua transformação, o mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua força, sua ordem e sua estabilidade, ok? Então, assim, agora vamos ver a física, ou podemos conhecer como natureza aqui, ó. Natureza. E a causalidade, né? Só as causas. O elemento primordial, o princípio de tudo. Para os pensadores pré-socráticos, né, claro, o foco da busca era entender a origem de todas as coisas. A causalidade, a inteligibilidade, o princípio que está na origem de uma realidade. Explicar a origem de uma realidade era, para os primeiros filósofos, relacionar o efeito a uma causa natural que o antecede e o determina.
Os pré-socráticos estão preocupados em encontrar que é de todas as coisas. A partir desse princípio seria possível explicar tudo o que existe no universo. Então tá aí, encontrou um princípio que gera tudo, então vamos explicar sobre eles. Aí, gente, o termo, essa noção de princípio, arqué, mesma coisa, está vinculado à preocupação desses filósofos em buscar uma explicação mais além, né, mais profunda da realidade, mediante um princípio, um elemento natural que permeie e unifique toda a realidade, ou seja, tudo que foi gerado. Os primeiros filósofos fizeram simultaneamente duas grandes mudanças em relação ao passado. Eles tentaram entender o mundo com o uso da razão. Olha que interessante. Estimular as pessoas a atitude a pensar. Então, e a pensar por onde? Pela razão, pelo racional. Olha que interessante, né? Razão e pensar. O termo grego logos pode ser traduzido por discurso racional. Para que o mundo possa ser conhecido pela razão, é preciso que haja princípios racionalmente inteligíveis. Então, aí. E a próxima que complementa essa aula é os filósofos pré-socráticos, né? O que será? O que eles estão dizendo? Esse é o Parmênides, né? Olha aí. Então tá aí, gente, ó. Os filósofos de Mileto, né? Que é a cidade, então. A escola jônica, né? De Jônio, Tales, ó. Primeiro filósofo. Anaxímenes de Mileto e Anaximandro. Todos são da mesma cidade, ó. Na Grécia, vocês viram um mapinha lá, certo? Os pré-socráticos, eles buscavam o princípio de todas as coisas. Tales vai dizer que o princípio de tudo é a água. Olha aí. Anaximandro vai dizer que o princípio é o apeiron, que é o indeterminado. E o Anaxímenes vai dizer que o princípio é o ar, que respiramos. O princípio capaz de gerar tudo, né, em sua volta. Aí o Heráclito, ele vai dizer o quê? Tudo flui, gente. Tudo se transforma. Ele é do século 6, né, e 5 a.C. Nasceu em Éfeso, na Jônia. Para ele, esse Heráclito, ele vai dizer, ó, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo, ó, primordial, expressão visível de instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir, do transformar. O fogo eterno e vivo, que ora se acende e ora se apaga. Interessante, né? Ele não rejeitava as contradições e queria aprender a realidade em sua mudança, no seu devir. Os pitagóricos, gente, são uma escola, né? Eles acreditavam que os números, né, e a harmonia, né, os números eram a origem de tudo. Essa figura ilustrativa eu coloquei como um homem antigo e com roupas atuais. Pitágoras de Samos, né? Ele fazia parte do grupo dos monistas, que identificava apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. O teorema, né, que surgiu de Pitágoras, é uma das suas mais conhecidas ideias do campo da geometria, onde o teorema diz em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é o triângulo, a soma dos quadrados mais, né, a soma dos catetos da hipotenusa, olha, do retângulo. Essa é a forma do teorema de Pitágoras. Aí veio outro carinha chamado Parmênides. Ele vai dizer sobre as coisas são. Olha que interessante. Parmênides, de Eleia, né? Fundador da escola eleática. Ele entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceber demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Embora percebesse pela via sensorial a mudança e o movimento no mundo, Parmênides achava contraditório buscar a essência, a arqué, naquilo que não é essencial, buscar a permanência naquilo que não permanece, né? Então esse é todo, né, o conteúdo que agora vocês vão fazer, ó,
Que interessante aí. Vamos fazer uma avaliação, gente, parcial. Então, assim, vocês leiam bem, as questões não estão complexas, nem difíceis, nem nada. Em alguma avaliação, coloquei uma questão que caiu no Enem, entendeu? Para que vocês possam se familiarizar. E se surgir dúvidas, vocês podem nos entrar em contato. A gente não é infalível, né? A infabilidade na gente. Então, assim, eu agradeço vocês, né, por ter caminhado, né, ao longo desse momento com a gente. Unidade 1, olha que interessante. Vocês já estão na metade do caminho para lá a unidade 2. Vocês já vão fazer uma avaliação aqui para que possa, né, refletir. Então, se concentre, direcione nessas 4 aulas, né, que eu trouxe de revisão para vocês. E vamos marcar, né, a avaliação. E na dúvida, vocês consulte o cérebro, a mente, né? Analisa bem, pensa, lembre alguma coisa que foi falada, que foi discutido. E um grande abraço para vocês, né? Desejo que vocês possam fazer uma avaliação, né? De acordo com aquilo que vocês foram se apresentando ao longo da caminhada dessa unidade 2, tá? E olha só, então, o extra classe, gente, só para lembrar, vocês já estão na unidade 1, o extra classe ele vai ao encontro, né, vai ser integrado. Vocês vão construir, né, fazer um momento de replantio, né, tá lá com história, geografia e sociologia. Então, 4 componentes curriculares. Aí tá lá toda a explicação de como funcionará o extra classe, tá? Vocês vão se deslocar aí fora da escola ou em casa e fazer vídeos, né, registrar os momentos de reflexão, de trabalho do extra classe. Olha só eu ligando, extra classe com prova. Então vamos lá, fazer uma ótima avaliação e bons resultados para vocês e bom futuro. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.